Deita o celular assim, ó, porque senão você fica na minha... Só um pedacinho na minha tela. Acho que assim você... Ah, mas aí vai mostrar muita coisa. Vai Não, mas ficar você... muito ruim. Não, ficou pior. É porque assim mostra mais e mostra menos o quarto, né? Porque aqui não tem uma luz muito boa. Tá muito claro atrás de você. Tem a cortininha, não? Você vai puxar? Já fechei. A cortina está fechada. Eu só liguei É bom que tiver tudo branco. Tem certeza que você não vai conseguir passar um filtro nesse negócio. Vou chegar pra trás. Ó, tem a vinhetinha, né? Então eu vou começar a gravar, tá? Pera aí, só um minuto. Você é bobo, tá? Qualquer coisa dá pra gente gravar. Qualquer coisa que eu achar muito ruim dá pra gente gravar outro dia. Não, mas tá bom, não tá ruim, não. Não, assim, se ficar ruim o que eu falar, a gente pode inventar outro dia. Sim, não. Pois é. Olá, mais um dia de entrevistas com as nossas mulheres muito fodas, são mulheres reais, com desafios reais e que estão aqui um pouco para contar um pouquinho para vocês, para ser um pouco de distração nesse momento de quarentena. E hoje a gente tá com a Vanessa. Oi, gente! E aí, para começar, Vanessa, se apresente. Quem é você? Bom, meu nome é Vanessa, eu sou nutricionista materno-infantil, sou fonoaudióloga, deixa eu ver o que mais que eu posso falar de mim, sou carioca em Minas, já quase mineira. Tô contando aqui, 4. 4 coisas? Quantas eu tenho que falar? Não, quando você quiser, ué. Tá, deixa eu ver. É porque você é multifunções, então já tô contando, assim, pra gente não perder a conta. Ah, entendi. Tem alguns Então, hobbies. Nutrifono. Professora, que eu esqueci, não posso esquecer. Escritora, professora, vai. Doutoranda. Ai, meu pai eterno. Mas que? Pois é. Tá bom, Tá, né? deixa eu pensar. Acho que é isso. Então vamos falar um pouquinho de cada coisa. Como é que você chegou na Fono, que foi a sua primeira graduação, né? Isso, a fonoaudiologia foi a minha primeira escolha, né? Quando eu estava no 3º ano do ensino médio e querendo fazer vestibular, eu fiquei muito em dúvida no que eu queria fazer da minha vida. E eu sabia que era na área da saúde, mas eu não sabia exatamente o quê. E aí, né, estudando um pouco sobre os cursos, eu cheguei em dois caminhos, a fonoaudiologia e a nutrição. Então, eu sabia que lindo! que eu Você já fazer... sabia os dois? Já sabia que eu ia fazer fonoaudiologia e nutrição. A fonoaudiologia acabou sendo a minha primeira escolha, porque era o mais fácil naquele momento para mim, porque Entendi. o amor era igual pelos dois. Então, eu comecei a fazer a fonoaudiologia, eu era bem novinha, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, formei com 21, então muito nova. E parênteses aqui, a gente tá ali, ó, nessa questão da altura, entendeu? Que eu tava falando, que eu falei sobre isso, que tem gente que cresce demais, então a gente tava ali, a gente era super pequeno, então 17 com carinho de 12, entendeu? Isso. Ainda tinha isso, porque aí quando eu formei, as pessoas duvidavam que eu tinha formado de verdade. Você Porque a formou gente é já formada estava com muito quantos nova. anos? 21? Oi? Você formou Formei com com quê? 21. Então, como eu formei muito nova, ainda tinha carinha de muito novinha, as pessoas duvidavam um pouquinho. Mas a gente ia mostrando o nosso trabalho aos poucos. Mas, quando eu formei em fonoaudiologia, eu achava que eu ia trabalhar com a fonoaudiologia e que eu faria nutrição depois de aposentada. Entendi, tipo, como a gente tá com esse probleminha de aposentar agora, você deu antecipado, então, né? Antes. Porque o plano lá era esse, né? Fazer a nutrição depois de aposentada. Mas aí a vida vai trazendo coisas diferentes pra gente. Então, eu fui fazer a minha especialização na fonoaudiologia. E já E era aí surgiu voltada uma para oportunidade. criança ou não? Não era voltada para criança. Era uma das áreas da fonoaudiologia, que era a área da voz. Tá. E aí, nesse percurso, né, de atendimento, especialização, surgiu um concurso. E aí as minhas amigas, né, da especialização ficaram na minha cabeça, vamos fazer. Aí eu decidi fazer. O que aconteceu? O concurso ele foi suspenso, sem prazo determinado para voltar. Inclusive Eu tava até super hoje, tem 10 anos. Não! E aí, o concurso suspenso, eu falei, poxa, eu tô cheia de vontade de estudar, tô querendo estudar e fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Aí, quando eu abri o meu e-mail, tava lá escrito, universidade abre edital para o vestibular. E aí, como eu sabia que já tinha aberto nutrição no ano anterior, eu falei, essa é a minha deixa. E aí, faltando 3 meses para o vestibular, eu decidi me arriscar e fazer a nutrição.
Estudei igual uma louca e condenada sozinha por conta própria. Tive uma amiga muito maravilhosa que me ajudou, a Bárbara. Ela me forneceu material, porque ela estava fazendo cursinho na época. A minha prima também, a Tainá, me ajudou, me dando livros, porque ela estava no ensino médio, porque eu já tinha saído há muito tempo. Inclusive, depois você marca elas aqui para assistir, tá? Pode deixar. Marca nos E aí comentários. foi com a ajuda delas que eu estudei. Praticamente estudei 3 meses nos tempos em que eu tinha intervalo e outro entre uma consulta e outra, entre a especialização. E assim, quando é para ser nosso também, eu acho que a gente fazendo a nossa parte, as coisas vêm. Eu passei no vestibular. Exatamente, tem que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte. Porque às vezes pode até parecer um pouco que é tipo assim, ah, não, mas aí a pessoa foi lá e deu sorte. Não, sorte nada, né? Você estudou, você se dedicou, foram 3 meses, 3 meses intensos, né? Sim, é claro, se eu não tivesse uma base anterior também do meu ensino médio, que foi muito bem feito, né? Se eu não tivesse estudado, com certeza eu não teria passado, né? Então, eu acho assim, tem coisas que são para acontecer na nossa vida, mas a gente precisa fazer o nosso esforço para que ele chegue até a gente. Com eu certeza. tinha muita certeza, como eu nunca tinha tido antes, de que eu passaria no vestibular. Mas essa certeza só me impulsionou a estudar mais. E foi assim que eu consegui. E que aí eu fui fazer nutrição muito antes de aposentar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Como que surgiu o Quando Eu Crescer dentro disso tudo? Explica aí o que é o Quando Eu Crescer e como é que ele surgiu. Aí, depois que eu terminei a nutrição, eu já entrei direto no mestrado. E aí, no mestrado, eu trabalhei com crianças, né? Eu pesquisei sobre... meu público-alvo era crianças, mas eu sempre gostei muito desse público, né? Da infância, da juventude, da adolescência. E desde a fonoaudiologia já era uma coisa que me encantava muito. Aí, eu comecei a minha especialização em nutrição materno-infantil e isso foi me abrindo cada vez mais os olhos e eu fui me encaminhando para esse público. Então, comecei a atender esse público, a buscar mais esse público, mas atendia também adulto e idoso junto com esse público. Foi aí que eu encontrei a Maíra, que é minha sócia no Quando Eu Crescer. E a gente... Coraçãozinho pra Maíra. E a gente conversando, porque ela também é especialista em materno-infantil, sempre gostou dessa área, a gente foi juntando as nossas ideias, né, as nossas vontades, e a gente vai se complementando, né, para formar o Quando Eu Crescer. Então, o Quando Eu Crescer surgiu antes do ano passado, mas ano passado mesmo que a gente consolidou mais a ideia e começou a trabalhar em cima do Quando Eu Crescer. Então, somos 2 nutricionistas super apaixonadas pelo que a gente faz e que se complementam, como eu falei. Então, enquanto eu atendo a criança e o adolescente, né, e os bebezitos, a Maíra atende mais fertilidade, gestante, pós-parto. Então, a gente vai se complementando. E além dos atendimentos... Inclusive, para a segunda temporada, né, porque agora a gente está na primeira temporada da Entrevista de Mulheres, eu quero até chamar a Maíra também para trazer um pouco disso, né? De onde isso surgiu. Porque eu até falo muito no meu livro, para quem já leu, né? Sobre essa questão da nutrição, da importância, e as meninas ajudaram bastante nisso tudo, né? As meninas, eu falo menina porque tá aqui, ó. Entendeu? Porque tudo mulherona grande aí. Grande no tamanho. Grande mais ou menos. O tamanho aqui a gente tá debilitado. Mas, e aí me conta, assim, pegando o gancho dessa questão da criança aí, como é que é para você maternidade? Como é que é esse desafio para você? Nossa Senhora, difícil essa pergunta. Porque, eu quis trazer algumas perguntas bem alinhadas com o meu foco do meu livro, que são assuntos que a gente não fala para trazer uma luz para as pessoas. Eu sei que isso é um desafio. Então, se você se sentir à vontade, você conta. Claro. Não, depois a gente corta isso aqui. Porque, assim, eu acabo lidando com a maternidade o tempo inteiro dentro da minha profissão, né? Da escolha que eu fiz. E, assim, eu sei que nos dias de hoje, para a mulher, não é fácil. Porque a gente está em várias linhas de frente. Hoje, linha de frente está uma palavra na moda, né? Então... a gente está em muitas linhas de frente, então a gente é dona de casa, a gente é trabalhadora, a gente é uma profissional super competente, a gente é mãe, a gente é mulher,
a gente tem que dar conta de várias coisas, de várias vertentes, né? Tem que E ser aí a gente equilibrada na TPM, tem tudo, né? não é? Ainda tem essa questão dos hormônios, né? Que deixam a gente mais um pouco mais suscetíveis a alterações de humor. A minha visão, tipo assim, devia ser tipo assim. A mulher surtou na TPM, as pessoas falam assim, tá de TPM, de debochinho, né? Mas na verdade tinha que ser assim, gente, calma, compreende, ela tá ali naquele transição de hormônios. Eu acho que tinha que ser um pouco diferente, eu não vejo muito isso, né? Uhum. Sim, porque a TPM ela é diferente para cada pessoa, né? Para cada mulher. Então a gente, cada mulher tem níveis diferentes de TPM, em meses também diferentes. Porque depende de tudo que tá acontecendo também, né? De um mês para o outro é diferente. E realmente eu acho que a gente tem que olhar a TPM com um olhar mais carinhoso, né? Porque isso acontece de verdade. Isso não é uma coisa da nossa cabeça. Isso não é frescura, né? Não, isso é uma alteração hormonal que acontece e que a gente realmente tem que tentar pensar sobre com mais carinho, né? Com mais atenção. Agora, em relação à maternidade, acaba que todas essas nossas frentes, essas outras frentes, acabam interferindo na maternidade. Então, a mulher acaba se culpando muito, ou se culpando porque ainda não é mãe, né? Porque deixou a maternidade para muito tarde, porque foi buscar a carreira, ou acaba se culpando porque, por conta da carreira, não tem tempo suficiente para se dedicar aos filhos. Então, quando a gente vê a palavra maternidade, a gente já lembra da palavra culpa, né? Tem umas professoras que a gente brinca, que falam assim, nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Ou então, antes disso, nasceu a mulher, nasceu a culpa, porque a gente já se culpa muito antes de ser mãe, né? Mas não sei se no consultório, se vocês têm esse contato também, tem a culpa ao contrário, né? Quando a pessoa deixa de se dedicar para a profissão para ser mãe, e as pessoas falam assim, nossa, mas você vai deixar a sua carreira para ser mãe, sabe? Eu acho que também do outro lado, né? Sim, tem isso também. A mulher sempre fica nesse meio, né, do bombardeio. Então, é a culpa de um lado, a culpa do outro. Ela nunca consegue se adequar, parece. E, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque a gente não precisa dar conta de tudo com perfeição, né? A gente tem que fazer aquilo que é o ideal para a gente. Hoje, o lema do meu ano está sendo melhor feito do que perfeito, porque a gente precisa entender que a gente precisa fazer aquilo que a gente tem que fazer, todas as nossas obrigações, mas que as coisas não precisam ser perfeitas, né? A gente tem que ser ideal aquele momento que a gente está vivendo, né? Ideal aquilo que a gente está fazendo. Então a gente vai se adaptando aos momentos. Não tem como a gente esperar a perfeição, porque são muitas coisas que a gente precisa dar conta. É verdade. Então eu acho que é isso. E a gente precisa acolher muito, principalmente as mães, porque chegam realmente com muitas culpas, com muitas dores, porque é muita gente falando, porque isso, porque aquilo outro, e esse palpite já tem muitos. Eu acho que a gente tem uma primeira viagem. A gente vive numa sociedade que a gente precisa agradar as pessoas e esquece de agradar a nós mesmos, né? Coisa assim. Isso aí. A gente fica pensando, o que a minha família vai pensar, o que a família do meu marido vai pensar, o que, sei lá, quem vai pensar. E o que a gente tá pensando, né? O que a gente tá querendo, né? Posso então ler uma frase? Porque aqui no meu, vocês não vão conseguir ver, mas no meu mural onde eu trabalho, tem um monte de recadinhos que eu vou deixando para mim, porque são importantes da gente ler e relembrar de coisas que são importantes para a gente. E tem um recado a respeito disso. Temos de esquecer a preocupação com o que os outros vão pensar de nós se quisermos estar em harmonia. Joseph Campbell. E é isso mesmo, se a gente quiser estar em harmonia com a gente mesmo e até mesmo com o planeta, a gente precisa largar um pouquinho dessa questão da opinião alheia mais importante do que a minha. É verdade. Né? Mas é um caminho, né? Não vou dizer que eu consiga fazer isso de imediato. Mas tá aí para te lembrar toda hora, né? Tá aqui para me dar o start. E aí, eu queria saber, a gente está falando um papo de mulher, eu queria saber quando que você se reconheceu mulher, assim, dona de você mesma. Tem um momento... Nossa! Que virou a chavinha? Que você fala assim, nossa, eu fiquei adulta, virei mulher e... Quando que eu perdi a infância? Outro dia eu tava brincando de Barbie, agora eu já sou uma adulta. Quando que você se viu nesse momento? Não sei, eu acho que profissionalmente foi na hora que eu formei.
né, na fonoaudiologia. Que aí eu falei, ops, peraí, caí no mercado de trabalho, agora já cresci, né? As responsabilidades foram chegando, as contas vão chegando. Eu acho que conta é uma coisa importante quando você fala do. Você começa a receber boleto com o seu nome, você já começa a estar. Não é? Você já vendo assim, nossa, acho que agora o negócio ficou feio. Então, eu acho que foi mais ou menos isso quando a chavinha virou, assim, que a gente tem que começar a decidir as coisas por conta própria, porque até então a gente era, não sei, acho que tinha um suporte maior, assim, em relação às coisas, e depois a gente vai andando, caminhando por conta própria. Eu acredito que foi mais ou menos nesse momento. Mas não teve uma coisa que falou assim, não, que teve essa chavinha. Acorda, menina, né? Não. É agora. Não sei, acho que foi acontecendo com o tempo. Entendi. E quando você formou, foi também foi esse momento mais virei adulto e foi também um momento, vamos dizer, mais feliz da sua vida até hoje? Como é que foi assim, um momento que você fala assim, nossa, isso foi um momento que está eternizado para todo sempre? Olha, sem dúvida, a formatura foi um momento muito especial, mas eu acho que profissionalmente falando, o que me realiza hoje é realmente quando eu crescer e dar as minhas aulas, né? Fazer o que eu gosto de verdade. Porque quando a gente forma, nem sempre a gente vai para o caminho que a gente gosta, né? Às vezes a gente acaba fazendo onde precisa, né? A gente acaba fazendo aquilo que vai chegando para a gente. Então, hoje, nesse momento, que eu posso escolher o público que eu vou atender, que eu posso escolher as aulas que eu vou dar, eu acho que isso me deixa mais feliz, assim, me deixa mais realizada profissionalmente. Mas isso tudo é um processo, não acontece de um dia para o outro. Veio caminhando, né? Veio uma sequência. Porque sempre que a gente forma, né? A gente... Eu falo muito pela advocacia, né? Todo mundo fala, que área você vai seguir? Vai a área que chegar. E depois, ter condições de escolher, aí sim a gente vai escolher. Né? Eu acho que é um disso também. E pra mim, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, assim, quando a gente dá aula, é uma realização muito diferente, é você poder se ver realmente útil, porque você tá ali olho no olho com o aluno e você vê que você tá mudando a vida daquela pessoa, né? Pra mim foi muito interessante esse acontecimento, né? As primeiras aulas que eu dei, apesar do nervosismo todo, eu ia para casa assim, tão feliz. Eu saía do escritório 6 horas, dava aula de 7 às 10h40, ia para casa assim, revigorada. Era essa a sensação que eu tinha. É porque é a forma de você passar um pouquinho daquilo que você já sabe para as outras pessoas que estão vindo no caminho, né? E, assim, e aprender com eles, porque o quanto que eu aprendo com os meus alunos, isso não tem explicação, assim. É muito bom, é uma troca muito verdadeira, né, eu acho. Mas em relação assim, à formatura, eu acho que a gente precisa entender que nem sempre, né, quando a gente forma, a gente vai fazer aquilo que a gente gosta, né? A gente precisa ter o foco naquilo que a gente gosta, mas ir caminhando até chegar lá. Não é que a gente formou e já vai fazer aquilo que a gente gosta. Nem todo mundo vai conseguir isso. É né? verdade. Quando eu entrei na faculdade, nós éramos 3 turmas de 50 pessoas, então 150 pessoas entraram, no final formamos 20 e poucas, e dessas 20 e poucas eu conto nos dedos quem realmente está advogando. O resto o pessoal outras coisas, né? Alguns passaram em concurso e tal, mas a advocacia mesmo são poucos, bem poucos. E eu acho que é bom a gente falar isso, porque assim, a gente só vê, principalmente hoje com as redes sociais, a gente vê muito o palco das pessoas, né? Aquilo que a gente está mostrando, mas não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Todo o caminho que essa pessoa percorreu para chegar onde ela está hoje. Né? Porque isso não é mostrado, os bastidores nunca são mostrados. Inclusive, né? Antes de começar a gravar, a gente tava aqui brincando, né? Tô toda arrumada. Pijama debaixo dessa roupa e dei um tapa aqui no visual, mas eu tô de meia, eu tô de pijama aqui pra baixo. Então, o que a gente tá mostrando é isso aqui, mas nos bastidores não é exatamente... É outra coisa. A gente dá uma maquiada pra parecer tudo bem, tudo legal, né? A gente tem essa... Que é também assim, não tô julgando, não, acho até legal, porque ninguém tá querendo ver gente feia, descabelada, né? Então, mas eu não tô maquiada, não. Não, mas eu não preciso, você é linda, meu amor. Obrigada. A gente vai assim, a gente se adapta, mas tem um pouco dessa racionalidade de saber
que tudo que a gente está vendo é real, é passar a peneira, passar um filtro, né? Que senão a gente dá uma errada, né? Sim, sim. Porque aí a gente acha que tudo chegou muito fácil para o outro e que para a gente é que é desafiador. Mas não, verdade. o outro foi tão desafiador quanto, só que ele já passou por essa fase que a gente, né, tá passando agora. É verdade. Então, E por falar em desafios, assim, você é uma pessoa que tem metas, planos, ou você tá num barco sem remo, o vento tá levando? olha, eu estou tentando me planejar melhor, né? Colocar mais metas, mas não a longo prazo. Eu tenho tentado colocar metas mais próximas, que são mais reais. Mas Porque metas na parte do trabalho? metas na parte do trabalho, na vida pessoal também, para tentar organizar e entender o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? Porque acho que as metas a curto prazo, a gente consegue ver, poxa, isso aqui não vai rolar agora, vamos tentar fazer de uma maneira diferente, porque nem tudo que a gente planeja acontece realmente da forma como a gente planeja e no tempo que a gente planeja. Então, Eu sei, né, gente? Eu que sei, tô aqui desde 2016 tentando engravidar, já com a criança correndo aqui em casa. Aí tem hora que eu falo assim, graças a Deus, porque imagina eu com a criança agora, de 3, 4 anos aqui, eu ia estar aqui dentro dessa casa. Porque estaria correndo de um lado pro outro. Nossa senhora, se não, se puxar o pai, que é um pervertido, né, louco, criança levada, minha filha do céu. Tudo tendo um troço aqui em casa. O que você acha que é o objetivo da vida? Nossa, você sabe que assim... Mas como que você definia esse objetivo da vida? A gente tá aqui pra quê nessa vida? Eu tenho tentado refletir muito. E assim, eu acho que o objetivo da vida é evoluir, né? É a gente aprender, sair daqui muito melhor do que a gente chegou, né? Porque assim, o que eu busco é a cada dia estar um pouquinho melhor do que no dia anterior, né? Não é fácil, é desafiador. E esse fica melhor, que fique claro, não é melhor não, pessoa, né? Moralmente, né? Melhor com a gente mesmo, né? Melhor com os outros. Então, fazer o bem, tentar seguir num caminho de retidão, não sei a palavra certa, mas sem fazer com que as pessoas sofram por nossa causa, né? Sem magoar as pessoas, que seja isso. Mas a gente está aqui para aprender, né? E aí é aprender um pouquinho de tudo. É aprender a como ser melhor no mundo, a como fazer o mundo um lugar melhor, a como fazer com que esse mundo permaneça, né? Com que o planeta permaneça aí por muito mais tempo, a cuidar do planeta, a cuidar da gente, a cuidar das outras pessoas. Eu acho que é aprender também intelectualmente, né, para a gente evoluir intelectualmente, buscar sempre coisas diferentes, então ter curiosidade, uma curiosidade boa, né, não curiosidade pela vida do outro, mas curiosidade em ter um propósito mesmo, em aprender coisas diferentes. A gente não precisa ficar sempre no nosso quadrado, aprendendo só aquilo que é a nossa profissão, né, tem muita coisa além disso para a gente aprender. Eu acho que, nesse momento, eu tenho refletido muito sobre diversas coisas, sobre quem eu sou. Esse autoconhecimento é muito importante, até para a gente saber o que a gente quer, o que a gente espera, o que dá para a gente fazer, porque a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente também não pode se atropelar, a gente não pode queimar degraus, a gente tem que ir caminhando aquilo que dá, né, para que a gente possa caminhar sempre para frente e não eu acho que a estagnado. gente vive numa sociedade tão acelerada, assim, que é tudo para ontem. Eu vejo por filhos de pessoas conhecidas que estão aí saindo da adolescência, e a sensação que eu tenho é que eles querem sair da adolescência até mesmo antes de fazer uma faculdade, já tá abrindo uma empresa e já tá com 1000 funcionários, já tem uma visão por esse lado material, né? Muito lá na frente, esquece que a gente começa aí de baixo. Você não vai ser contratado numa empresa com cargo lá no alto se você não tiver uma bagagem, né? E aí, falando um pouco dessa de bagagem, não é só intelectual, igual você estava falando. A gente precisa da bagagem intelectual,
mas a gente precisa da experiência de vida, experiência de mundo, né? Saber lidar com as Sim. E hoje eu, falando um pouquinho de mim, eu enfrento um desafio na área do direito, assim, assustadora em relação a juízes. Os juízes, quanto mais cedo as pessoas formam e ficam dentro de casa estudando para virarem juízes, né, eles estão entrando para a magistratura cada vez mais cedo e sem essa experiência de vida, e a gente tem visto decisões, assim, atrozes, assim, coisas absurdas que não pensam, né, nas pessoas. Então eu acho que tá faltando um pouco dessa compaixão, dessa empatia, né? E eu acho que é isso, a gente crescer nesse lado de olhar para o outro e saber que o outro sofre do mesmo jeito que a gente. Se a gente estivesse naquele lugar, o que a gente gostaria que fosse feito, né? E eu fico nesse conflito nesse mundo que a gente está vivendo agora, pensando muito sobre isso, né? E eu acho que é esse cuidado, e eu falo muito isso com os meus alunos, que a gente precisa ter essa empatia, ter esse carinho, quando a gente está cuidando do outro, né? A gente tem que ter uma atenção, uma escuta ativa, então tá ali para quem a gente está cuidando de verdade, tá? Com todos os sentidos bem abertos e aguçados, para que a gente possa compreender o problema daquela pessoa e poder solucionar da melhor maneira possível, né? Então a gente precisa. E às vezes a gente fala que de psicólogo todo mundo tem um pouquinho, né? E aí a gente saber entender, porque às vezes parte do problema não tá nem naquele físico, tá naquela angústia alimentando. E só dela tá ali desabafando já é um tratamento, né? Com certeza, nem sempre a busca daquela pessoa é o seu real problema, né? Às vezes as coisas estão muito por trás disso, mas a gente vai ter sempre o foco no problema. É claro que a gente vai saber o que está lidando por trás, né? A gente vai ajudar com o que está por trás, mas o foco é sempre no problema, que é o que fez aquela pessoa buscar a gente. Eu acho que é sempre a gente cuidar do outro como se a gente tivesse querendo ser cuidado ou querendo que alguém da nossa família fosse cuidado. Então, porque às vezes aquele problema que a pessoa buscou, que eu vejo um pouco assim, aquilo tá incomodando, sim, mas às vezes esse problema foi criado por outras coisas. Então você vai aqui os sintomas, mas você tem que buscar a causa, que às vezes é uma coisa emocional, é uma outra coisa, né? E aí eu faço entrevista aqui fazendo uma auto-entrevista também, eu aproveito os ganchos. E aí quando eu cheguei lá no Quando Eu Crescer pra fazer a primeira consulta, eu tava com percentual de gordura alto, né? Não sei nem se você lembra e tal. E eu tava descontando a minha frustração que eu não conseguia engravidar na comida. Então não adiantava você virar pra mim e falar, olha, você tem que comer fruta, legume e verdura. Se você não falasse, olha, calma, fica tranquila, tudo vai dar certo. Tivesse esse atrás, porque senão eu ia almoçar e jantar direitinho, mas ali no meio do caminho, aquele bando de chocolate, de coisa que eu acabava comendo fora da dieta, não ia funcionar, né? Não ia fazer o efeito que tinha que fazer. É todo um conjunto, né? A gente não pode ficar fixo só num detalhe. A gente tem que ir muito mais além, né? Tentar compreender, tentar solucionar e tentar auxiliar essa pessoa a... E aí, para finalizar, até a última perguntinha, complete a frase. Ai. Colégio. Se eu tivesse que doar tudo que eu tenho, pudesse escolher uma coisa, o que eu escolheria? Se eu pudesse doar tudo isso. Se você tivesse que doar tudo. Uma única coisa que você escolheria para ficar. Para ficar comigo? De material que você tá falando? Não, tá, joguei no ar aí, ó. Pode escolher. Meu Deus! Se eu tivesse que doar tudo, eu escolheria minha família. Que bonitinho. Eu jogo no ar assim, porque aí você escolhe. Se é material, se não é, tá contigo, né? Tá, porque eles eu não dou, não. Era pra escolher uma só, aí já fomos 4, 5, 6, 7, olha menos. É verdade. A Fernanda não é da família, não pode escolher a Fernanda. É verdade. A Fernanda aqui no comentário pra ela ficar brava comigo mais uma vez, eu tô zoando ela. E ela é mais parecida comigo que minha própria irmã. Ai, tadinha. Coitada da Priscila, gente, que horror. Não, fisicamente ela é. Não, vocês três têm nada a ver, não. Nós vamos marcar aqui as duas, vocês visitam lá e depois vocês votam se parem. Parece não, vocês são tudo diferentes. Então é isso, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conversar um pouquinho com a gente e poder trazer um pouco de histórias reais pro pessoal que tá em casa, que não tá aguentando mais a quarentena, que tá precisando distrair a cabeça com algum conteúdo útil, mas que seja também algo que relaxe, né? E poder se ver nas outras pessoas. É bem quase que aquela terapia dos alcoólicos anônimos, né? É uma terapia de espelho, é você se enxergar na
pessoas, ver que todo mundo tem problema, que todo mundo tem desafios e que a gente tá aí, todo mundo lutando e tentando fazer agora, principalmente agora na quarentena, né? A gente tá fazendo uma rede de apoio, né? Indicando as pessoas que a gente conhece, divulgando, para que a gente possa se sustentar, né? Um apoiar, né? Um apoiando, eu acho que é esse o momento. Eu que agradeço por me permitir compartilhar um pouquinho da minha história, né? Essas questões, às vezes, da minha história de como eu comecei a nutrição e lá, né? Fui depois da fonoaudiologia, acabo que eu não conto para muita gente, então foi bom compartilhar um pouquinho disso, compartilhar, né, todo um processo, porque a gente chegou no Quando Eu Crescer, não foi do dia para a noite, né? Tem toda uma bagagem por trás que a gente foi trazendo, então todo um caminho, toda uma história. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho o quanto isso é importante, o quanto cada desafio que aparece no nosso caminho vai nos ajudando, vai nos fortalecendo, vai nos ensinando, para que a gente consiga chegar hoje um pouquinho melhor, né? Com mais aprendizado, com muito mais força para poder encarar os novos desafios, porque é isso aí, cada dia é um desafio novo, e a gente vai enfrentando cada desafio. E aí, nesse momento, né, que a gente está de distanciamento social, que eu tenho para passar é para que as pessoas possam manter a calma, a tranquilidade, né? Tem muita coisa que dá para fazer nesse momento, acho que é um momento, assim, da gente se conhecer um pouquinho melhor, de tentar entender o que está acontecendo. É um momento de aprendizado, então a gente precisa sair de tudo isso um pouco mais fortalecido. Tem meditações para fazer, então a gente tem aplicativos muito bacanas, dá para fazer. A gente tem canais no YouTube que ajudam a gente a meditar. Tem muita gente na internet ajudando a gente a se manter ativo, fazendo atividade física, que é importante para a nossa saúde mental. Marca Alex aqui, ó. Marca Alex. Isso, porque tudo isso é importante para a nossa saúde mental nesse tempo que a gente está mais abalado, né? A gente sabe que a nossa economia ela vai sofrer um pouquinho, mas o que a gente precisa preservar agora é a nossa saúde, né? A nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, quem puder, eu faço esse apelo, continue em casa, porque isso vai ser muito importante para todos nós, né? Vamos pensar coletivamente. Não vamos pensar só na gente nesse momento. Vamos pensar em todo mundo, no planeta como um todo, porque é o planeta inteiro que está parando, não é só a gente, tá? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Quem precisar da gente, a gente está à disposição. Quem quiser conversar um pouquinho, até mesmo sobre carreira, o que fazer, a gente também vai ajudando um pouquinho. E aí, marca aqui nos comentários alguém que você quer que seja entrevistado, que tem alguma história para contar. E que esteja disposto, que eu já convidei um monte de gente, tem um monte de gente com vergonha de aparecer na internet. Mas na hora de fazer selfie, o povo não tá com vergonha não, que fica... tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais uma entrevista. E daqui uns dias tem outra. Eu ainda não defini o tempo aí não, tá, gente? Então, sei lá, eu vou postando. Beijo! Beijo! E aí? Foi tranquilo, né? Foi, até que foi tranquilo. Acho que eu tava com mais medo do que real. Mas por que medo de quê? Eu não sei, porque eu acho tão difícil falar de mim, falar da minha história. Já até comentei isso com a psicóloga. Porque, não sei, acho que esse momento vai ser muito bom, porque eu vou me conhecendo, eu vou sabendo um pouco mais quem sou eu. Porque eu acho que é isso que é a dificuldade, né? É mostrar quem sou eu. Eu sempre tive muito medo da opinião alheia, né? E hoje eu tô tentando criar uma autoconfiança para mostrar realmente quem eu sou, né? E não mostrar uma Vanessa que as pessoas querem ver, né? Aquela Vanessa que vai se adequando às situações. É claro que a gente precisa se adequar às diversas situações, mas não aquela Vanessa que vai ser moldada, né? Que eu seja a mesma Vanessa de sempre. É engraçado esse negócio, né? De se mostrar de forma autêntica. Isso é tão difícil, né? Muito. A gente se cobra tanta coisa, assim. Igual a gente tá brincando aqui. Daqui pra baixo eu tô de pijama. Poxa, por que eu não tô aqui de pijama? Acho que a sociedade ninguém quer ver ninguém de pijama. Que inferno, tô o dia inteiro de pijama. Não quero ficar de pijama. Mas é esse negócio. Em casa eu sempre estou de pijama. Se bater na porta aqui em casa, eu tô de pijama. Eu nunca tô de roupinha assim, sabe? Uhum. E também, uma coisa que eu percebi, que eu falo até sempre, o meu livro começou sendo com esse desabafo mesmo meu, assim, de botar pra fora tudo. E aí aquela retrospectiva de infância, poxa, eu revivi aquilo tudo. E aquilo pra mim foi tão bom, sabe? Ter colocado no papel. E às vezes eu li e relia 1000 vezes aquilo. Uhum. E poder, assim, e eu comecei a me ver. Eu comecei a ver, tanto que algumas vezes, não sei se você lembra lá no livro, eu me referia como aquela garota, aquela menina. Não era terceira pessoa. sabe? Você se vê em outro papel, em outra pessoa, assim, isso ajuda muito. Então
É até uma dica que eu até falo pra todo mundo, assim, escreva sobre você e leia. E perceba quem é você, né? Porque a gente se esconde atrás de coisas que a gente não sabe, né? Eu me escondi atrás de uma pessoa, antes desse problema todo de fertilidade. Eu me escondi atrás de uma pessoa que tava tudo bem. E de repente não tava. E como é que eu ia falar pras pessoas, olha, tava tudo bem até ontem, a partir de hoje que eu tenho um diagnóstico, tá tudo de cabeça pra baixo. Então eu não podia, olha a palavra, eu não podia fazer isso, eu devia ter feito isso, eu devia ter mostrado que eu precisava de ajuda. Quando eu realmente pedi ajuda, isso já tinha passado quanto tempo? Já tinha mais de ano que isso tinha passado.